No nosso mundo, existem coisas que não podem ser esquecidas. Elas parecem esculpidas na pedra, eternamente preservadas na história, sussurrando sobre tempos há muito passados, mas ainda observando atentamente, aguardando que percebamos seu significado. Como os antigos que moviam pesadas pedras, superando as capacidades dos mecanismos modernos. Que segredos escondem as ruínas de civilizações há muito desaparecidas, das quais quase nos esquecemos? Os mitos nos transmitem conhecimentos sobre deuses que habitam entre os humanos, sobre mapas que podem revelar o inatingível. Mas e se esses mitos não forem apenas frutos da imaginação? Por todo o mundo, das frias tundras da Sibéria aos ardentes areais do Egito, testemunhos misteriosos de um passado desconhecido questionam nossa percepção de nós mesmos. Estruturas alinhadas com as estrelas, tecnologias que moldam os limites do nosso entendimento, permanecem sem resoluções. As pirâmides de Gizé são antigas construções monumentais que serviram como tumbas para os faraós egípcios. Essas majestosas edificações erguem-se no planalto de Gizé, perto da capital do Egito, a cidade do Cairo. O complexo inclui 3 pirâmides principais, entre as quais a mais famosa é a Grande Pirâmide de Gizé, um símbolo do Antigo Egito, sendo a maior e mais conhecida. Estas impressionantes construções foram erguidas há cerca de 4.500 anos, na época do Antigo Reino, e são capazes de resistir ao teste do tempo, adornadas com notáveis conquistas de engenharia e eletricidade. A maior pirâmide foi construída para o faraó Quéops, e as outras 2 para seus sucessores, os faraós Cafre e Mencaura. O complexo de Gizé também abriga o enigmático Grande Esfinge, uma colossal estátua de calcário com cabeça humana e corpo de leão. Esta escultura icônica guarda as pirâmides e há milênios atrai a atenção de turistas. Todo o complexo serve como um necrópolis, ou cidade dos mortos, onde pirâmides menores, templos e tumbas cercam a construção principal. Apesar de séculos de estudo, os métodos exatos de construção desses grandiosos monumentos continuam a suscitar debates entre arqueólogos e engenheiros. A precisão e a grandiosidade das pirâmides de Gizé continuam a surpreender a humanidade contemporânea, abrindo portas para as incríveis possibilidades das civilizações antigas. Essas majestosas edificações foram idealizadas durante o Antigo Reino, especialmente na época da Quarta Dinastia, há cerca de 4.500 anos. A Grande Pirâmide, a mais famosa das pirâmides de Gizé, foi construída para o faraó Quéops, por volta de 2550 a.C. A construção teve início aproximadamente em 2580 a.C. e durou cerca de 20 anos, culminando em um triunfo. Pouco depois, foi erguida a pirâmide um pouco menor para Cafre, seguida pela mais modesta das 3 principais pirâmides, destinada ao filho do faraó, Mencaura. Essas majestosas construções foram erguidas durante um período de grande prosperidade e estabilidade da sociedade do Antigo Egito, quando existia um Estado centralizado, tecnologias avançadas e uma estrutura social diversa. Na era do Antigo Império, o sistema religioso, que enfatizava a vida após a morte, tornou possível a realização do ambicioso projeto de construção de gigantescas pirâmides. Os métodos exatos utilizados em sua construção permanecem objeto de contínuas investigações e discussões entre arqueólogos e historiadores. No entanto, é perfeitamente claro que para a construção foram mobilizados imensos recursos humanos, sendo necessário um planejamento cuidadoso e um profundo entendimento nas áreas de matemática, astronomia e engenharia da época. O maior feito da engenharia antiga é considerado a Grande Pirâmide de Gizé, erguida para o famoso faraó Quéops, que governou o Egito durante a Quarta Dinastia do Antigo Império. Quéops também é conhecido pelo nome helenizado de Hélio,
e ocupou o trono há cerca de 4.600 anos. Testemunhos históricos, incluindo registros do antigo historiador grego Heródoto, confirmam que Quéops foi uma figura significativa na história do Antigo Egito. A pirâmide foi projetada como seu repouso eterno, a última tumba digna de um poderoso governante do Egito Antigo. Dados arqueológicos modernos apenas reforçam essa conexão. Hieróglifos com o nome de Quéops foram encontrados nas câmaras da pirâmide e em pedreiras próximas, o que complementa nossa ligação entre o faraó e seu grandioso projeto. A construção da Grande Pirâmide representou um projeto colossal, cuja conclusão levou muitos anos e exigiu esforços significativos. Demandou habilidades organizacionais extraordinárias, conhecimentos matemáticos avançados e complexas técnicas de engenharia que refletiam o poder e os recursos de Quéops durante seu reinado. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais antiga maravilha da engenharia, originalmente alcançava uma altura de 146 metros. Esta grandiosa construção permaneceu como o edifício mais alto feito pelo homem na Terra por quase 4.000 anos, sendo um testemunho da inventividade e maestria dos antigos egípcios. A pirâmide foi concluída por volta de 2.506 anos antes de Cristo. Foi construída com blocos de calcário branco liso, que lhe conferiam um aspecto brilhante, refletindo os intensos raios de sol do deserto e criando um espetáculo hipnotizante visível a muitos quilômetros de distância. Ao longo dos milênios, a pirâmide perdeu parte de sua altura original devido à erosão e à remoção da camada superior de pedras, atualmente conhecida como Pedra da Pirâmide. Nos dias de hoje, a altura da pirâmide é de cerca de 138 metros, tendo perdido cerca de 8 metros de seu ápice. Apesar dessa diminuição, a Grande Pirâmide continua a ser um objeto impressionante e continua a encantar milhões de visitantes a cada verão. Suas enormes dimensões. As pirâmides do Egito tornam-se ainda mais impressionantes quando consideramos as ferramentas e tecnologias disponíveis para seus construtores. Com o uso de cinzéis de cobre, serras de bronze, rolos de madeira, trenós, rampas e alavancas, os antigos egípcios conseguiram criar uma obra de tamanho extraordinário. A Grande Pirâmide de Gizé é uma incrível maravilha da engenharia, que ainda hoje causa admiração e espanto nos especialistas contemporâneos. Para sua construção, foi necessário um imenso número de blocos de calcário. Estima-se que a edificação desta grandiosa estrutura exigiu cerca de 2.300 blocos independentes. Essas maciças pedras foram cuidadosamente trabalhadas e transportadas de suas pedreiras a fim de criar a icônica forma da pirâmide. Cada bloco pesava, em média, cerca de 2,5 toneladas, sendo que algumas pedras mais densas chegavam a pesar até 15 toneladas. A magnitude desse empreendimento impressiona ainda mais ao considerar que os blocos foram movidos e posicionados sem o uso de mecanismos ou ferramentas modernas. A construção durou cerca de 20 anos, durante os quais equipes de trabalhadores altamente qualificados se dedicaram para realizar o sonho do faraó. A precisão com que os blocos foram unidos testemunha os avanços nas conquistas de engenharia da época. O conhecimento e a habilidade dos antigos egípcios são verdadeiramente impressionantes. O uso abrangente do calcário não apenas conferiu à pirâmide sua aparência única, mas também enriqueceu sua estética. Mesmo após mais de 4.500 anos, essa estrutura ainda se mantém de pé, evidenciando a engenhosidade e as ambições de nossos antigos antepassados. A construção das pirâmides egípcias continua a ser uma realização excepcional de maestria técnica e criatividade. Essas imensas construções foram elaboradas por meio de métodos complexos e um cuidadoso planejamento. Uma das estratégias principais foi o desenvolvimento de rampas
que permitiam levantar os pesados blocos de calcário à medida que a pirâmide crescia. Essas rampas provavelmente tinham uma forma espiral, envolvendo toda a estrutura durante a construção. Além disso, os antigos egípcios empregaram métodos avançados de medição e nivelamento para alcançar a geometria precisa e perfeita de suas criações. Para que os lados da pirâmide estivessem perfeitamente alinhados e suas linhas coincidissem com a luz das estrelas, os construtores utilizaram prumos e inclinações. Eles conseguiram alcançar quase um ângulo reto perfeito e a orientação exata das bordas. Dentro das pirâmides, foi desenvolvido um sistema interno de rampas e alavancas, que possibilitava mover os maciços blocos de granito e estabelecer as câmaras internas. Outro aspecto importante da construção foi o corte e ajuste dos blocos de pedra. Os artesãos egípcios alcançavam superfícies planas e lisas nos blocos de calcário, serrando-os com cinzéis de cobre e empregando areia abrasiva como material de polimento. Em seguida, ajustavam os blocos um ao outro com notável destreza, minimizando as lacunas entre eles. Os antigos egípcios demonstraram habilidades de engenharia extraordinárias, criando soluções originais para a construção interna das pirâmides. Eles desenvolveram complexas redes de passagens, câmaras e poços, incluindo uma vasta galeria na Grande Pirâmide de Gizé. Estas estruturas internas foram cuidadosamente projetadas e construídas para atender tanto a funções práticas quanto simbólicas, o que confirma o alto nível de maestria arquitetônica dos antigos egípcios. Os egípcios alcançaram uma precisão impressionante na construção das pirâmides, graças à combinação harmoniosa de conhecimentos aprofundados, planejamento meticuloso e métodos únicos. Seu entendimento profundo de matemática desempenhou um papel crucial na criação de linhas retas, praticamente perfeitas, e formas piramidais impressionantes. Um dos fatores principais de seu sucesso foi o uso de complexos instrumentos geodésicos, como o cordão de prumo egípcio, que utilizava um peso suspenso por uma linha para assegurar a verticalidade. Eles também empregavam um instrumento conhecido como merkhet, que permitia a orientação precisa pelas estrelas. A arte egípcia de esculpir e transportar pedra era surpreendente. Eles desenvolveram métodos que possibilitavam o processamento eficiente de grandes blocos de pedra, frequentemente ajustando os blocos de maneira tão próxima que não era possível passar uma lâmina de faca entre eles. Entre os instrumentos usados para cortar e mover os enormes blocos de pedra no canteiro de obras estavam grandes cinzéis de cobre, serras de bronze, troncos de madeira e trenós, além de rampas e alavancas. No entanto, talvez o aspecto mais importante da construção das pirâmides fosse a organização do trabalho, que representava um projeto estatal bem planejado. Isso incluía um planejamento cuidadoso, a mobilização de mão de obra qualificada e um sistema de gestão complexo. Esse nível de organização tornou-se uma verdadeira obra-prima da arquitetura antiga. Os antigos egípcios realizaram feitos de engenharia impressionantes que ainda hoje despertam admiração. Eles utilizaram uma variedade de ferramentas e métodos para processar e transportar enormes blocos de pedra para suas construções monumentais. Para o processamento de metais, utilizavam cinzéis de cobre, serras de bronze e martelos de dolerito. Embora esses instrumentos pareçam primitivos pelos padrões modernos, mostraram-se surpreendentemente eficazes, aliados à paciência e ao talento dos artesãos. Com eles, conseguiam trabalhar granito e outras pedras duras. Os antigos mestres desenvolveram um método impressionante usando cunhas de madeira. Eles faziam fileiras de perfurações ao longo da linha de separação desejada, inseriam cunhas de madeira seca e, em seguida, as umedeciam.
Sob a ação da umidade, a madeira expandia-se, criando pressão suficiente para fissurar a pedra ao longo da linha traçada. O transporte desses blocos maciços apresentava um desafio ainda maior. Um dos métodos comuns consistia no uso de dispositivos de elevação especiais. Arqueólogos descobriram vestígios deixados por equipes de trabalhadores que usavam trenós para transportar pesados blocos de pedra sobre superfícies lubrificadas. Essas marcas indicam o uso de vigas de madeira e rolos, que proporcionavam um movimento mais suave dos trenós. Em alguns casos, os construtores umedeciam a areia à frente dos trenós para reduzir o atrito. Para transportar água, os engenheiros antigos criaram grandes barcaças, capazes de carregar blocos de pedra que pesavam várias toneladas. Eles utilizaram a cheia anual do rio Nilo para flutuar essas pesadas cargas até o local de construção. Quando a construção era restringida a um local específico, moviam-nas com rampas e alavancas. Esses métodos foram aperfeiçoados ao longo de séculos e, como resultado, algumas das estruturas mais duradouras da história da humanidade foram erguidas. Os antigos egípcios alcançaram uma precisão surpreendente em suas tecnologias, especialmente na construção da Grande Pirâmide de Gizé. Para determinar a localização exata dessa pirâmide, foi utilizada uma combinação de observações astronômicas e modernos métodos geodésicos. Um dos principais instrumentos foi o meridiano, destinado a medir o movimento das estrelas. Observando as posições das estrelas circumpolares que giram em torno do Polo Norte celeste, os arquitetos egípcios definiram a direção do norte. Eles observaram pacientemente as estrelas durante várias noites, registrando suas posições e utilizando esses dados para estabelecer a linha norte-sul. Outro método envolvia o uso das sombras do Sol durante o equinócio, quando a duração do dia e da noite é igual. Nesse período, a sombra do Sol ao meio-dia aponta exatamente para o norte. Ao marcar essa linha de sombra e usá-la como referência, os construtores conseguiram alinhar com precisão as fundações da pirâmide. Os egípcios também usaram ferramentas geodésicas complexas, como prumos e níveis, para garantir o correto posicionamento das bordas da Grande Pirâmide. Gizé, que se ergue no Planalto, provou sua linearidade e uniformidade nas estruturas de suporte. Os antigos egípcios utilizaram instrumentos e observações astronômicas, alcançando uma precisão impressionante, com desvios geralmente inferiores a 1 grau. Esse nível de habilidade continua a surpreender os cientistas e engenheiros modernos, testemunhando o alto conhecimento e as habilidades dos antigos construtores egípcios. Um dos elementos mais enigmáticos das pirâmides são os poços encontrados em seu interior. Esses estreitos corredores, muitas vezes chamados de poços, levam aos quartos dos reis e rainhas e apontam para corpos celestes que eram importantes para os antigos egípcios. Uma das teorias amplamente aceitas sugere que esses poços tinham um propósito espiritual, servindo como caminhos para a alma do faraó ascender à vida após a morte. O Poço Norte, que leva da Câmara Real, corresponde à direção ao norte. Os antigos egípcios acreditavam que as estrelas circumpolares simbolizavam a vida eterna. O Poço Sul da pirâmide está direcionado para a constelação Orion, que se associava ao deus Osíris na mitologia egípcia. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que as linhas poderiam ter um propósito mais prático, como serem utilizadas para ventilação durante a construção ou para facilitar a descida de pedras no local. Alguns cientistas acreditam que as linhas poderiam ser parte de um sistema piramidal, projetado para criar pirâmides esportivas durante sua construção. Apesar do grande número de teorias, o verdadeiro propósito dessas linhas permanece um enigma não resolvido.
suas conexões exatas com os corpos celestes e os avançados métodos de engenharia necessários para sua criação continuam a impressionar os pesquisadores modernos e destacam as notáveis conquistas da antiga civilização egípcia. As linhas de Nazca estão ao sul do Peru, em um ambiente desértico. Nazca está situada em um altiplano entre as cidades de Nazca e Palpa. Esta região árida exemplifica as condições geológicas e climáticas únicas, localizada a cerca de 400 quilômetros a sudeste da capital do país, Lima. Por mais de 2000 anos, geóglifos antigos se preservaram neste deserto. Essas enormes linhas e figuras esculpidas na terra ocupam uma área de quase 450 quilômetros quadrados. O clima seco e tranquilo do deserto de Nazca desempenhou um papel crucial na conservação desses elegantes padrões. Uma camada de cascalho, composta de ferro oxidado, que cobre o fundo do deserto, foi cuidadosamente removida para expor a terra mais clara abaixo. Isso criou um contraste que torna as linhas visíveis. Esses padrões enigmáticos são melhor vistos do ar, embora alguns possam ser distinguidos dos estreitos picos das colinas. As linhas de Nazca representam diversas formas, incluindo animais, plantas e padrões geométricos, alguns dos quais se estendem por quilômetros no fundo do deserto. A escala e a precisão dessas linhas continuam a impressionar observadores e turistas, suscitando muitas reflexões sobre seu propósito e o processo de criação. A localização das linhas de Nazca nesta área de clima frio contribuiu para sua incrível preservação. A estabilidade das condições atmosféricas e a falta de erosão garantiram a presença desses antigos desenhos ao longo dos milênios. Eles são uma janela única para a cultura e as habilidades dos antigos habitantes de Nazca que os criaram. As linhas foram esculpidas em terras áridas do sul do Peru entre 500 anos antes de Cristo e este intrigante período, que durou cerca de 1000 anos. Acredita-se que a maioria das linhas foi criada no contexto da vida cultural daquela época. Esses antigos geóglifos, que só podem ser vistos em sua totalidade a partir de uma grande altitude, são compostos por centenas de formas diferentes, de linhas simples a complexas figuras zoomórficas. As maiores delas atingem quase 298 metros de diâmetro e retratam uma multitude de animais, plantas e figuras geométricas. A criação dessas linhas misteriosas foi um processo grandioso, que envolveu a remoção de cascalho avermelhado da superfície do deserto para expor a terra mais clara. O clima seco, sem vento e estável da Nazca, ajudou a preservar essas frágeis obras de arte por mais de 1500 anos. O propósito e o significado das linhas permanecem objeto de debates científicos. As teorias variam de calendários astronômicos a símbolos ou marcas rituais e, apesar de suas funções supostas, o mistério em torno delas continua a atrair a atenção de pesquisadores. Essas maravilhas antigas continuam a capturar o interesse dos turistas. As linhas de Nazca são geóglifos impressionantes que nos permitem mergulhar no mundo da antiga cultura andina. Esses desenhos enigmáticos, criados entre o século Qi a.C. e o C depois de Cristo, foram esculpidos na planície desértica do sul do Peru. As linhas representam formas originais, incluindo animais, plantas e padrões geométricos. Elas foram geradas pela remoção do cascalho avermelhado que cobria o solo, revelando a terra mais clara por baixo. O tamanho das figuras de Nazca causa uma impressão especial. Alguns geóglifos se estendem por várias centenas de metros de comprimento, enquanto as figuras maiores têm mais de 300 metros de diâmetro. A extensão total das linhas de Nazca é de quase 450 quilômetros, tornando-as alguns dos maiores e mais impressionantes exemplos de arte histórica do mundo, graças às suas dimensões.
Esses desenhos são mais bem visualizados do ar, o que lhes confere um maior mistério. O fato de que os habitantes de Nazca foram capazes de criar tais figuras enormes e precisas, sem a possibilidade de vê-las do solo, gera numerosas hipóteses sobre os objetivos e métodos que eles empregaram. Cientistas e arqueólogos continuam a investigar as linhas de Nazca, buscando desvendar seu significado e entender como conhecimentos avançados em engenharia e astronomia permitiram que o povo de Nazca criasse tais obras monumentais. Sua durabilidade ao longo dos séculos e a capacidade de serem percebidas por nós hoje falam de incríveis conquistas das civilizações antigas. As linhas de Nazca, localizadas no sul do Peru, representam um fascinante complexo de geoglifos transformados na paisagem desértica. Essas maravilhas antigas incluem mais de 800 figuras e padrões diferentes, desde linhas simples e formas geométricas até imagens complexas de animais, plantas e formas humanoides. Entre as figuras mais conhecidas estão a aranha, o macaco e, aparentemente, uma figura de astronauta. Os padrões enigmáticos de Nazca são incrivelmente variados em tamanho. Alguns deles alcançam mais de 900 pés de altura. A enorme quantidade e a diversidade das linhas continuam a surpreender pesquisadores e turistas. Esses impressionantes geóglifos foram criados pela cultura Nazca entre o século V a.C. e o Pseudo Anticristo. Graças ao clima seco e estável do deserto peruano, essas antigas imagens se preservaram ao longo dos séculos. A incrível precisão e variedade das linhas de Nazca levaram ao surgimento de diversas teorias sobre seu propósito e construção. Alguns arqueólogos sugerem que elas serviram como marcadores astronômicos ou símbolos religiosos, enquanto outros acreditam que poderiam ter funcionado como fontes de água em tempos de seca. As centenas de linhas de Nazca são um testemunho da inventividade e da visão artística das antigas civilizações peruanas. Essas linhas, esculpidas no árido clima do deserto peruano, foram criadas com o uso de ferramentas simples e métodos rudimentares pelos antigos habitantes da região. Para criar seus impressionantes geóglifos, a cultura Nazca utilizou ferramentas básicas, estacas, cordas e equipamentos de topografia primitivos. Começaram elaborando maquetes em pequena escala de suas construções e, em seguida, escalaram-nas, espalhando sistemas sobre a superfície do deserto com a ajuda de redes. O processo envolvia a demarcação de limites e a remoção da camada superior de seixos avermelhados, a fim de expor o solo mais claro que se encontrava abaixo. Esse método, conhecido como geografia negativa, era realizado com ferramentas de madeira que permitiam raspar delicadamente a camada de pedras. O solo mais claro exposto criava um forte contraste com a paisagem escura ao redor, tornando os desenhos bem visíveis a partir do alto. Surpreendentemente, os habitantes de Nazca conseguiram manter linhas retas e curvas suaves ao longo de grandes distâncias, sem a possibilidade de observar sua criação do ar. Provavelmente, utilizaram longas cordas como guias, esticando-as entre estacas para criar linhas precisas e regulares. Para desenhos mais complexos, pode ter sido empregada uma técnica relacionada ao uso das redes. Eles dividiam seus esboços em pequena escala em quadrados e, em seguida, escalonavam cada quadrado em tamanhos muito maiores na superfície do deserto. O clima seco e sem vento da região de Nazca contribuiu para a conservação dessas antigas criações ao longo de mais de 2000 anos. A ausência de erosão e vegetação ajudou a manter as linhas intactas. Isso é uma verdadeira admiração pela criatividade e habilidade do povo Nazca, que conseguiu criar tais obras grandiosas utilizando ferramentas e métodos simples. As linhas de Nazca se preservaram ao longo dos séculos graças à combinação única de condições naturais
e ao modo como foram criadas. Esses antigos geóglifos, esculpidos na superfície do deserto, resistiram ao tempo devido à estabilidade climática da região. O deserto de Nazca é considerado um dos lugares mais secos da Terra, onde as precipitações são extremamente raras, o que é um fator-chave na preservação das linhas. A erosão hídrica é praticamente inexistente, protegendo os elementos desenhados de danos. Além disso, quase não há vento na área, o que reduz significativamente o risco de erosão. A composição da superfície também desempenhou um papel importante na conservação das linhas. O solo é composto por areia clara e seixos que expõem o solo mais escuro, avermelhado e oxidado que se encontra abaixo. Os antigos habitantes de Nazca criaram seus desenhos ao remover a camada superior do solo, revelando as cores contrastantes abaixo. Essa técnica simples, mas eficaz, preservou os desenhos por mais de 2000 anos. Além disso, a remota localização da região contribuiu para a conservação das linhas, que permaneceram intactas ao longo dos séculos. As linhas de Nazca foram redescobertas apenas nas décadas de 1920 por pesquisadores modernos que se interessaram em estudar e proteger essas únicas obras de arte antigas. As linhas de Nazca, esculpidas nas áridas extensões do Peru, já atraíam a atenção dos estudiosos há muito tempo. Esses enormes geoglifos, mais de 300 dos quais atingem dimensões significativas, representam uma grande variedade de seres, plantas e figuras geométricas. Foram criados pelas antigas culturas de Nazca durante um período que abrange os 500 anos antes de Cristo. A questão de nossas raízes permanece um tema de discussão entre arqueólogos e historiadores. A teoria principal sugere que as linhas de Nazca poderiam ter uma função ritual ou religiosa. Alguns pesquisadores acreditam que foram feitas como oferendas a deuses visíveis apenas do alto. Essa ideia se conecta às práticas agrícolas das populações locais. As linhas podem ter sido envolvidas em cerimônias relacionadas à chuva ou a boas colheitas. Outras teorias propõem que os geoglifos tenham um significado astronômico. Algumas figuras podem estar ligadas a corpos celestes, o que permite supor que foram usadas como um gigantesco calendário ou para marcar as mudanças das estações. Essa hipótese está em sintonia com a compreensão das antigas culturas, que fundamentavam sua vida na astronomia e a utilizavam na agricultura e na navegação. Investigações mais recentes também sugeriram que as linhas poderiam refletir fontes de água. Em um ambiente de seca severa, a presença de água era de extrema importância. Alguns estudiosos acreditam que os geóglifos poderiam indicar caminhos de águas subterrâneas ou servir como locais de reunião para rituais relacionados à água. Embora o verdadeiro propósito das linhas de Nazca permaneça um mistério, o processo de sua criação sugere possibilidades e crenças surpreendentes das civilizações antigas. Elas representam um enigma não resolvido, selado no próprio solo. Nas vastas paisagens do deserto peruano, impressionam os únicos geóglifos, imagens enigmáticas de animais e figuras geométricas que continuam a fascinar tanto cientistas quanto turistas. Entre os geóglifos mais conhecidos estão as representações de um beija-flor, uma aranha, um macaco e um condor. Esses gigantescos desenhos se espalham por toda a região e alcançam tamanhos impressionantes. As figuras geométricas encontradas nas linhas de Nazca também impressionam pela variedade, incluindo longas linhas retas que se estendem por milhas, triângulos, quadrados e espirais. Algumas dessas figuras formam padrões complexos e construções que intrigam os pesquisadores, que tentam determinar a duração de sua criação. Além dos animais amplamente conhecidos, nas linhas também podem ser encontradas outras figuras, como cachorros, gatos e diversas espécies de pássaros. Imagens humanoides também aparecem,
entre elas o famoso astronauta ou cosmonauta. A escala e a precisão dessas construções, criadas há mais de 2000 anos, continuam a impressionar cientistas e visitantes. Os objetivos e o significado dessas enigmáticas linhas permanecem um tema de debate. Os pesquisadores discutem os significados das linhas de Nazca, apresentando diversas teorias, desde calendários astronômicos até símbolos. No entanto, seu verdadeiro significado continua sendo um dos elegantes mistérios do mundo antigo. Nazca se tornou conhecida para o mundo moderno graças a uma combinação única de descobertas acidentais e investigações direcionadas. Em 1920, o arqueólogo peruano Tíbio Marru Zispe foi o primeiro a notar as estranhas marcas enquanto explorava as encostas do deserto de Nazca. No entanto, a verdadeira extensão dessas linhas delicadas permanecia oculta da vista no solo. Somente com o desenvolvimento da aviação, em 1930, surgiu a oportunidade de ver a extensão total das linhas de Nazca. Quando os voos comerciais começaram a operar na região, passageiros e pilotos ficaram fascinados com as enormes figuras geométricas e imagens de animais visíveis na terra do deserto. Do alto, vias intrincadas se estendiam por milhas, muito mais longas do que se poderia imaginar. As linhas de Nazca continuam a intrigá-los e inspirar novas pesquisas. Em 1940, a matemática e arqueóloga alemã Maria Rieke iniciou o estudo das linhas de Nazca, que em breve atraíram a atenção do mundo inteiro. Reich dedicou grande parte de sua vida ao mapeamento, análise e tentativas de desvendar o significado desses antigos geoglifos. Seu trabalho colocou as linhas de Nazca em destaque nas investigações científicas e no interesse público. Hoje, as linhas de Nazca continuam a cativar e atrair visitantes de todo o mundo. Tecnologias modernas, como imagens de satélite e drones, revelaram ainda mais linhas e desenhos, expandindo nossa compreensão desse patrimônio arqueológico único. A descoberta das linhas de Nazca serve como um lembrete de que até mesmo as maravilhas mais peculiares podem permanecer ocultas à vista, aguardando a perspectiva certa para revelar seus mistérios. Existem muitas hipóteses sobre seus criadores e propósitos. A maioria dos arqueólogos concorda que as linhas tinham um significado religioso ou simbólico para os habitantes do Peru. Muitos estudiosos acreditam que esses gigantescos geóglifos foram criados pela cultura Nazca, que prosperou entre 200 a.C. e 600 d.C. No entanto, as razões exatas e os métodos por trás de sua criação continuam a ser tema de debate. Uma das teorias mais conhecidas sugere que os habitantes de Nazca usavam as linhas em seus rituais, possivelmente percebendo-as como oferendas a seus deuses ou como representações de constelações. Alguns pesquisadores acreditam que essas linhas serviam como orações por chuva, um recurso vital na região árida de Nazca. Essa hipótese é corroborada pela descoberta de objetos e estruturas sagradas próximas às linhas. Nos últimos anos, surgiram diversas teorias alternativas. Alguns pesquisadores acreditam que as linhas poderiam ter sido usadas como um calendário astronômico, ajudando os habitantes de Nazca a acompanhar as estações do ano e eventos celestiais. Outros sugerem que serviam como caminhos para peregrinações ou faziam parte de rituais aquáticos complexos relacionados à gestão de recursos hídricos na região. Embora essas teorias ofereçam explicações convincentes, o verdadeiro significado das linhas de Nazca continua a ser um mistério. As pesquisas estão em andamento e novas ideias surgem sobre o fascinante legado da antiga civilização, que nos lembra da incrível engenhosidade e complexidade das culturas primitivas. Stonehenge, este monumento ancestral, ergue-se sobre o campo de Bury, no condado de Wiltshire, Inglaterra.
Ele está localizado a cerca de 14 quilômetros ao norte de Salisbury e a 3 quilômetros a oeste de Amesbury. Este local ocupa uma posição única na paisagem, repleta de monumentos pré-históricos, como montículos funerários e outros Henge. A localização de Stonehenge não foi acidental. O monumento se eleva em uma pequena colina em um terreno aberto, tornando-o visível a grandes distâncias. Essa disposição estratégica indica que seus criadores escolheram este lugar de forma deliberada, possivelmente atraídos por sua beleza ou conexão com eventos celestiais. Surpreendentemente, ao longo de sua milenar história, diversas atividades se concentraram em torno de Stonehenge. Descobertas arqueológicas confirmam que a paisagem circundante tinha importância muito antes da construção do famoso Círculo de Pedras. A originalidade inalterada deste lugar é refletida em seu status como um patrimônio mundial da Unesco, que compartilha com o antigo assentamento de Avebury. Hoje, Stonehenge atrai turistas de todo o mundo, ansiosos para testemunhar sua presença enigmática na zona rural da Inglaterra. Sua localização de fácil acesso, aliada à extraordinária preservação, continua a despertar interesse e fascínio tanto em observadores quanto em visitantes comuns. Stonehenge é um destacado monumento pré-histórico localizado em Wiltshire, Inglaterra. A construção deste monumento se estendeu por um período extraordinariamente longo. As primeiras etapas de construção de Stonehenge começaram há cerca de 5.000 anos, na Era Neolítica Tardia, quando fossos circulares e montículos foram erguidos, assim como postes de madeira foram instalados. No entanto, as características mais reconhecíveis de Stonehenge surgiram muito depois. Há aproximadamente 4.500 anos, enormes blocos de sarcênio, pesando até 14 toneladas cada, foram erguidos. Durante a Idade do Bronze, Stonehenge passou por uma segunda fase de desenvolvimento, durante a qual ocorreram mudanças significativas em sua estrutura e propósito. Curiosamente, as menores pedras azuis, trazidas do país de Gales, foram dispostas em diferentes padrões. A etapa final da construção principal de Stonehenge remonta a cerca de 3.600 anos atrás. No entanto, pequenas mudanças ocorreram ao longo dos séculos após a conclusão da construção principal. A cronologia expandida deste monumento ressalta sua constante inovação para os povos antigos. Ele é um exemplo notável do pensamento engenheiro e da dedicação que abriga uma série de fenômenos que testemunham mudanças culturais e tecnológicas significativas na pré-história da Grã-Bretanha. Stonehenge é um famoso monumento pré-histórico em Wiltshire, Inglaterra, que apresenta uma complexa estrutura circular de enormes pedras em pé. No centro do monumento está o famoso Círculo de Pedras, composto por altas pedras sarsen dispostas em forma de ferradura, intercaladas com menores pedras azuis. As maiores pedras sarsen, conhecidas como trilitons, consistem em duas pedras verticais que sustentam uma pedra horizontal no topo. Este círculo interno é emoldurado por uma parede externa. O anel externo de Stonehenge inclui as pedras sarsen naturais, que no passado foram unidas por robustas traves, formando um círculo perfeito. Dentro deste anel externo estão as menores pedras azuis, dispostas em círculo. Todo o monumento é cercado por uma vala e um monte, conhecidos como Henge, que surgiram desde as primeiras etapas da construção. Esses elementos complementam vários detalhes significativos de Stonehenge. Entre eles, destaca-se a longa elevação de terra chamada Alameda Estrela, que se estende ao longo do monumento e envolve um estreito rio. O montículo branco, espalhado pela região, confere um significado ritual ao complexo. O planejamento de Stonehenge está perfeitamente alinhado com o movimento do Sol. O eixo principal do monumento é direcionado para o nascimento do Sol no meio do verão.
e o pôr do sol no meio do inverno, o que confirma sua singularidade como símbolo da mudança das estações e, possivelmente, de seu uso como um calendário ou observatório antigo. As imensas pedras utilizadas na construção de Stonehenge são verdadeiramente impressionantes. Em termos de tamanho e magnitude, as maiores, conhecidas como sarsens, despertam enorme interesse. Esses colossais blocos de arenito pesam em média cerca de 25 toneladas cada. Algumas das maiores sarsens, especialmente as usadas nos trilitons centrais, podem alcançar incríveis 40 toneladas. As menores pedras azuis também impressionam por seu peso, apesar de suas dimensões menores em comparação com as sarsens. Normalmente, as pedras azuis pesam entre 2 e 5 toneladas cada. Para se ter uma ideia, até mesmo a menor pedra em Stonehenge pesa o mesmo que um carro médio. A enorme massa dessas pedras tem colocado arqueólogos e engenheiros em um dilema por muito tempo. Há ainda debates sobre como os antigos conseguiram transportar e erguer tais blocos gigantescos sem as tecnologias modernas. Essa incrível façanha da engenharia antiga se torna ainda mais impressionante ao considerar que as pedras azuis foram transportadas de locais distantes, as pedreiras no país de Gales, que ficam a quase 150 milhas de Stonehenge, perto da cidade de Salisbury. Isso testemunha a notável engenhosidade de nossos antepassados. As formas elegantes dessas pedras não apenas destacam sua determinação, mas também refletem o caráter da antiga estrutura. Apesar de uma história que ultrapassa 4.000 anos, muitas dessas pedras ainda permanecem em seus lugares, o que demonstra a visão e a habilidade de seus criadores na era neolítica. As pedras azuis de Stonehenge têm um destino fascinante, levando-nos longe de sua atual localização em Salisbury, Inglaterra. Essas pedras únicas, pesando até 4 toneladas, foram extraídas das colinas de Preseli, no oeste de Gales. A apenas 200 metros de sua localização, geólogos identificaram 2 pedreiras específicas como fontes das antigas pedras. A primeira delas, conhecida como Carn Goedog, é o local de onde a maioria das pedras de dolerito manchadas foi extraída há quase 5.000 anos. Este período coincide com a fase de construção de Stonehenge, quando 2 pedreiras foram desenvolvidas para a extração das pedras azuis de rocha eruptiva. Compreender esses recursos permite uma melhor percepção de como os homens do Neolítico conseguiram realizar tais conquistas de engenharia impressionantes e demonstrar resiliência ao transportar imensas pedras por longas distâncias, possivelmente tanto por terra quanto por mar. Considerando as tecnologias imperfeitas da época, esse era um empreendimento extremamente arriscado. O mistério do transporte das pedras azuis permanece um dos temas mais intrigantes relacionados à construção de Stonehenge, levantando questões sobre o significado dessas pedras únicas para seus criadores e o papel que desempenharam na estrutura social da época. A organização necessária para planejar e executar projetos de tal magnitude também aparece como um enigma. A origem das pedras azuis do país de Gales adiciona uma nova camada de mistério a Stonehenge, conectando 2 partes remotas da Grã-Bretanha em um megaprojeto pré-histórico. O transporte dessas maciças pedras para Stonehenge continua sendo um dos grandes mistérios da engenharia antiga. As emblemáticas pedras azuis deste monumento, cada uma pesando até 4 toneladas, foram extraídas das colinas de Preseli, em Gales, a cerca de 241 quilômetros de Stonehenge. Mas ainda mais impressionantes são as pedras Sarsen, algumas das quais pesam até 50 toneladas, que provavelmente foram trazidas das colinas de Marlborough, localizadas a aproximadamente 32 quilômetros ao norte do monumento. Arqueólogos e historiadores levantaram várias teorias
sobre como essas enormes pedras poderiam ter sido transportadas. Uma das hipóteses mais populares é o uso de tecnologias antigas, como técnicas de arrastamento, roldanas e alavancas. Com estas, os trabalhadores poderiam mover as pedras sobre paletes de madeira e puxá-las sobre troncos, utilizando roldanas. No entanto, tal método exigiria grandes esforços e engenho. Existem muitas teorias sobre como as pessoas na antiguidade deslocavam enormes pedras. Segundo uma das hipóteses, as pedras eram puxadas por trabalhadores utilizando cordas. Em outras versões, disse que a maior parte do trajeto das pedras foi feita por via aquática. Os construtores conseguiam conectá-los em balsas que flutuavam pelos rios, o que reduziu significativamente a distância a ser percorrida por terra. Esse método pode explicar como as pedras azuis conseguiram percorrer uma tão longa jornada a partir do país de Gales. Experimentos recentes também mostraram que grupos de pessoas podiam mover as pedras, utilizando movimentos de rotação e balanço, o que exigia muito menos esforço do que se pensava anteriormente. Independentemente do método exato, essas enormes pedras representam uma conquista incrível da engenharia antiga e do trabalho coletivo, demonstrando a determinação e a inventividade de nossos ancestrais. Stonehenge, um icônico monumento pré-histórico na Inglaterra, continua a ser objeto de admiração e mistério por muitos séculos. Seu verdadeiro propósito ainda permanece um enigma para arqueólogos e historiadores. Contudo, como resultado de extensas pesquisas e descobertas arqueológicas, várias teorias plausíveis foram formuladas. Ao longo dos séculos, pesquisadores e aventureiros em busca da lendária Atlântida se entusiasmaram, mas provas arqueológicas convincentes de sua existência ainda não foram encontradas. Sabe-se que na antiguidade, a história da Atlântida começa com os escritos do filósofo grego Platão, que a descreveu como um poderoso e desenvolvido estado insular submerso no mar. Muitos arqueólogos e historiadores acreditam que a Atlântida é uma criação fictícia, possivelmente uma alegoria utilizada por Platão para transmitir suas ideias filosóficas. No entanto, isso não impediu a realização de expedições e pesquisas que continuam ao longo dos anos em busca de vestígios dessa civilização clássica. Alguns pesquisadores sugerem que a Atlântida poderia estar localizada em várias regiões, incluindo o Mar Mediterrâneo. Existem múltiplas teorias sobre seu possível local, incluindo o Oceano Atlântico e até mesmo a Antártica. Nesses estudos, frequentemente são feitas paralelos entre culturas antigas conhecidas e as descrições apresentadas por Platão. Contudo, nenhum dos lugares sugeridos forneceu artefatos ou descobertas confiáveis que pudessem ser associados à clássica Atlântida. Apesar de as buscas pela Atlântida continuarem a inspirar tanto investigações científicas quanto pseudocientíficas, a ausência de dados arqueológicos significa que, até o momento, essa lenda permanece no campo dos mitos e conjecturas, e não em fatos científicos. No entanto, o mito da Atlântida tem encantado a imaginação por séculos, exercendo uma influência indelével na cultura popular. Essa civilização insular mítica, descrita pela primeira vez pelo filósofo grego Platão, inspirou a criação de diversos livros e filmes. A literatura sobre a Atlântida se tornou uma fonte de inspiração para escritores de ficção científica e fantasia, que interpretaram de diferentes maneiras a cidade perdida. Às vezes, foi retratada como uma utopia com uma cultura avançada, e em outras ocasiões, como um aviso sobre arrogância e destruição. Essas obras literárias ajudaram a manter o mito da Atlântida vivo e relevante em nossos dias. A indústria cinematográfica também foi cativada pela lenda da Atlântida. Filmes baseados nessa história apresentaram imagens alternativas da cidade submersa, de um paraíso subaquático
a um posto avançado alienígena. Essas interpretações visuais moldam a percepção pública sobre como poderia ser a Atlântida. Frequentemente, ela é retratada como uma civilização de alta tecnologia, arquitetura grandiosa e um desenvolvimento místico, distinto das concepções habituais. A ideia da Atlântida influenciou teorias pseudocientíficas e crenças da nova era. Algumas pessoas ainda acreditam que existe uma cidade perdida, escondendo segredos desconhecidos da humanidade. Alguns sustentam que os conhecimentos e tecnologias misteriosas dos Atlantes influenciaram o mundo, enquanto outros se aventuram em busca do continente perdido. Essa combinação de suposições mitológicas e investigações científicas tornou o tema da Atlântida popular para discussões e debates. A lenda da Atlântida tem intrigado as mentes ao longo de muitos séculos. Embora não existam provas convincentes da existência real da ilha descrita por Platão, algumas civilizações antigas inspiraram certos aspectos dessa história. Uma dessas civilizações, frequentemente considerada uma possível fonte do mito da Atlântida, é a cultura minoica na ilha de Creta. Essa civilização altamente desenvolvida da Idade do Bronze existiu aproximadamente de 2700 a.C. até 1450 a.C. e era famosa por sua arquitetura impressionante e sistema de escrita. A rede comercial marítima dos minoicos foi devastada por uma poderosa erupção vulcânica na ilha vizinha de Thera, hoje conhecida como Santorini. Pode ser que esse evento tenha causado seu declínio, gerando lendas sobre um paraíso perdido na ilha. Outro possível ponto de inspiração é a cidade de Heracleia, localizada na Grécia, que foi destruída por um terremoto e um tsunami em 373 a.C. Essa cidade desapareceu quase instantaneamente, afundando sob as ondas e deixou uma impressão indelével na consciência do mundo grego antigo. Esse recente desastre influenciou o relato de Platão sobre uma grande civilização submersa. Alguns pesquisadores sugerem que a cultura próspera da antiga Espanha pode ter servido de base para o mito da Atlântida. Essa civilização era conhecida por sua riqueza e desenvolvimento metalúrgico, e sua localização, que correspondia à descrição da Atlântida de Platão, alimentou inúmeras interpretações. O eventual declínio e desaparecimento dessa cultura dos registros históricos contribuíram para o surgimento de lendas sobre uma sociedade desenvolvida perdida no Mediterrâneo Ocidental. Na sociedade contemporânea, o relato de Platão sobre a Atlântida provoca tanto ceticismo quanto admiração. Muitos acreditam que sua história é apenas uma alegoria ou uma ficção criada para ilustrar ideias filosóficas e políticas, um relato impreciso sobre o começo do mundo. No entanto, alguns pesquisadores levantam hipóteses de que Platão poderia ter se inspirado em civilizações ou eventos antigos. Frequentemente é mencionada a civilização minoica da ilha de Creta, que sofreu quase uma completa destruição devido à atividade vulcânica da ilha vizinha de Thera, por volta de 1600 anos antes de Cristo. Este evento catastrófico marcou a história, tornando-se a origem de mitos sobre uma sociedade que desapareceu de forma súbita. Outros estudiosos acreditam que Platão utilizou elementos de várias fontes, incluindo registros egípcios, mitos gregos e eventos contemporâneos, para criar uma narrativa convincente. Eles consideram que a descrição detalhada, nas discussões e reflexões críticas sobre a Atlântida, frequentemente recorre ao recurso literário como meio de explorar temas de governo ideal, orgulho humano e retribuição divina. Ao mesmo tempo, algumas teorias menores ainda sugerem a existência literal da Atlântida. No entanto, no meio acadêmico, essa história é considerada uma ficção. Mesmo assim, sua trama continua a fascinar a imaginação do público. Ao longo dos séculos, muitas culturas desapareceram,
deixando para trás mistérios que ecoam nas lendas sobre a Atlântida. Um exemplo marcante é a antiga cidade de Hull, na Grécia, que foi submersa repentinamente por um tsunami em 373 anos antes de Cristo. Assim como a lendária Atlântida, Hull era uma próspera povoação costeira que se afundou nas ondas, contribuindo para a ascensão de mitos sobre uma era dourada perdida. No Camboja, a cidade de Mahendraparvata foi redescoberta, predecessora do famoso complexo de Angkor, que permaneceu escondida sob luxuriosas florestas e foi descoberta graças a tecnologias modernas de laser. Esta vasta rede urbana lembra uma civilização desenvolvida, perdida no tempo, semelhante à clássica Atlântida. A civilização do Vale do Indo, com suas cidades bem planejadas, como Mohenjo-Daro e Harappa, representa mais um paralelo. Essas sociedades complexas podem conter pistas para entender o destino das civilizações do passado. Os centros urbanos desapareceram por volta de 1800 anos antes de Cristo, deixando vestígios de engenharia avançada e uma escrita misteriosa. O súbito declínio dessa cultura outrora próspera não apresenta semelhança com a queda abrupta descrita no mito da Atlântida. A cidade de Nan-Madol, frequentemente chamada de Veneza do Pacífico, é uma antiga metrópole construída sobre ilhas artificiais na Micronésia. Suas majestosas construções de pedra, criadas com tecnologias que ainda não são completamente compreendidas, às vezes são comparadas à Atlântida. Ambas as cidades são cercadas por água e envoltas em lendas sobre tecnologias avançadas e mistérios enigmáticos que atraem a atenção dos pesquisadores. O mecanismo de Anticítera é um dispositivo computacional da Grécia Antiga, que existe há mais de 2000 anos. Ele despertou o interesse de cientistas e historiadores, pois foi encontrado em 1901 nas águas da ilha grega de Anticítera, entre os destroços de um navio afundado que naufragou cerca de 700 anos antes de nossa era. Na década de 60 da nossa era, foi criado um mecanismo incrivelmente complexo, que culminou na elaboração de um sistema de engrenagens de bronze e mostradores, todos alojados em uma caixa de madeira. Sua função principal era prever eventos astronômicos, como eclipses, para necessidades religiosas e astrológicas. Esse dispositivo permitia rastrear o movimento do Sol, da Lua e dos planetas, além de contabilizar o tempo para diversas festividades e jogos helênicos. No entanto, o que mais chama a atenção é o nível de progresso técnico que foi alcançado por meio desse mecanismo, algo que na Europa não seria observado por quase um milênio. A precisão de seus mecanismos e a complexidade de suas funções permanecem, em certa medida, intactas. Os pesquisadores o chamaram de primeiro computador único do mundo. Estudos recentes, utilizando métodos modernos de visualização, revelaram inscrições e detalhes antes ocultos, lançando nova luz sobre as funções desse mecanismo e sobre o conhecimento astronômico dos antigos filósofos gregos. Os cientistas acreditam que o mecanismo de Anticítera é um testemunho da impressionante inventividade e do pensamento científico de nossos antepassados. Esta descoberta coloca em questão nossas concepções sobre o progresso tecnológico na antiguidade. O mecanismo de Anticítera foi encontrado em 1913, nas águas da ilha grega de Anticítera. Um grupo de mergulhadores em busca de esponjas se deparou com os destroços de um navio cargueiro romano durante um mergulho no Mar Jônico. O local do naufrágio situava-se a cerca de 45 metros de profundidade. Os mergulhadores de construção descobriram inúmeros artefatos, incluindo estátuas, cerâmicas e outros itens. No entanto, somente mais tarde, no mesmo ano, o mecanismo de Anticítera foi encontrado, quando o arqueólogo Valérios identificou uma engrenagem complexa em uma das peças encontradas,
começou uma fascinante jornada de revelação desse enigmático mecanismo. O próprio dispositivo foi descoberto em vários fragmentos cobertos de corrosão após quase 2000 anos submerso. Seu verdadeiro significado permaneceu obscuro por um longo tempo, sendo necessários anos de pesquisas e avanços tecnológicos para compreender sua estrutura e propósito. O achado acidental do mecanismo de Anticítera revolucionou nossa percepção sobre as tecnologias gregas antigas e o conhecimento astronômico. Até hoje, esse dispositivo se destaca como um dos achados arqueológicos mais significativos e intrigantes do século XX, atraindo atenção e despertando interesse graças às suas soluções construtivas únicas e à sua finalidade misteriosa. O mecanismo de Anticítera representa uma maravilha da engenharia antiga. Em 1901, nas águas das ilhas gregas de Anticítera, foi descoberto esse dispositivo notável com cerca de 2000 anos de idade. Este enigmático dispositivo atraiu a atenção de cientistas e historiadores. Após uma análise minuciosa e a aplicação de métodos modernos de visualização, os pesquisadores concluíram que o mecanismo foi criado por volta de 150 a 100 anos antes de Cristo. Isso o coloca em uma época de significativo progresso científico e cultural no antigo Mediterrâneo. A construção do mecanismo supera muitas das conquistas tecnológicas que normalmente associamos ao Império Romano. Ele demonstra uma profunda compreensão da mecânica celeste e da habilidade engenhosa da civilização grega antiga. A idade do mecanismo de Anticítera desafia nossas percepções sobre as tecnologias antigas. Sua complexidade e precisão permaneceram inigualáveis por mais de 1 milênio após sua criação. Este computador antigo, com seus elaborados mecanismos, continua a ser um mistério para cientistas e historiadores. As visões e habilidades dos antigos gregos superavam significativamente o que se considerava possível em sua época. Um dos artefatos mais fascinantes e complexos da antiguidade é o mecanismo de Anticítera. Este impressionante aparelho foi descoberto em 1901 nas costas da ilha grega de Anticítera. Ele foi utilizado como o mais avançado calculador astronômico, destinado a prever fenômenos celestes e rastrear os movimentos dos corpos astronômicos com uma precisão notável. Este invento grego antigo é frequentemente chamado de o primeiro computador analógico do mundo. Ele pode determinar a posição do Sol, da Lua e dos planetas, além de registrar o tempo de eclipses solares e lunares, e até acompanhar as datas de eventos significativos, como os Jogos Olímpicos. A sofisticada estrutura do mecanismo consiste em engrenagens de bronze e mostradores, e o usuário, inserindo dados específicos, obtém informações astronômicas detalhadas. Naquela época, o mecanismo de Anticítera demonstrou um alto nível de complexidade tecnológica. Por mais de 1000 anos, essa invenção permaneceu despercebida. Sua complexidade e precisão continuam a reformular nossa compreensão do conhecimento científico e das capacidades de engenharia dos gregos antigos. O dispositivo contém extensos dados astronômicos, o que evidencia o profundo interesse dos antigos pelo cosmos e sua busca por compreender as leis celestes não apenas para necessidades práticas. O mecanismo de Anticítera, provavelmente, foi utilizado não só para fins práticos, mas também teve significado educacional e filosófico. Tornou-se um modelo tangível da compreensão grega antiga do mundo, incentivando cientistas e estudantes a refletir sobre a mecânica celeste e seu lugar no cosmos. Esta maravilha antiga continua a inspirar pesquisadores e historiadores, proporcionando a nós a oportunidade de vislumbrar as incríveis conquistas intelectuais de nossos antepassados e seu desejo de desvendar os mistérios do céu. O mecanismo de Anticítera é um exemplar da engenharia antiga,
personificando um nível de complexidade comparável às soluções modernas. Esse antigo mecanismo astronômico grego, datado aproximadamente da década de 50 antes da nossa era, é um dispositivo complexo, composto por engrenagens e peças de bronze que estão muito à frente da tecnologia da época. O mecanismo contém pelo menos 30 engrenagens de bronze, cada uma cuidadosamente esculpida à mão e precisamente ajustada para interagir com as outras em uma construção intrincada. Essas engrenagens funcionam em harmonia, rastreando os movimentos celestes e registrando diversos fenômenos astronômicos. A maior engrenagem, conhecida como a roda mestra, possui um diâmetro de aproximadamente 512 milímetros e contém 123 dentes, esculpidos com uma precisão impressionante. Além das engrenagens, o mecanismo inclui vários mostradores complexos, indicadores e inscrições. Todos esses elementos trabalham juntos para apresentar uma vasta gama de informações astronômicas, incluindo as posições do Sol, da Lua e dos planetas, bem como os horários dos eclipses solares e lunares. A parte externa do dispositivo, esse mecanismo possui um grande mostrador, onde estão representados o zodíaco grego e o calendário egípcio. No painel traseiro, há mostradores adicionais destinados a prever eclipses e determinar datas importantes para os jogos antigos. Pesquisas recentes, utilizando métodos modernos de imagem, revelaram ainda mais mistérios deste mecanismo antigo. Há inscrições ocultas e sistemas adicionais de engrenagens. Supõe-se que o mecanismo possa ser ainda mais complexo do que se pensava anteriormente. Ele é capaz de suportar até 72 engrenagens, o que demonstra um alto nível de complexidade em sua transmissão e cálculos mecânicos. Esse nível de complexidade não seria alcançado na Europa por mais de 1000 anos, ressaltando sua notável conquista. Esse antigo dispositivo é um mecanismo conhecido como Antikythera, uma espécie de computador primitivo que se tornou uma maravilha da engenharia astronômica precoce. Ele podia realizar uma variedade de cálculos astronômicos complexos, refletindo o conhecimento avançado de seus criadores. Uma das funções principais desse mecanismo era prever as posições dos corpos celestes. Ele poderia monitorar e visualizar o movimento do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos pelos antigos gregos: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Estes corpos celestes eram rastreados através do zodíaco, permitindo que os usuários determinassem sua posição a qualquer momento. Além disso, o mecanismo poderia prever eclipses solares e lunares. Ele monitorava o ciclo de Saros, que dura aproximadamente 18 anos, durante o qual o Sol, a Lua e a Terra retornam a posições praticamente idênticas, permitindo prever as datas desses eventos cósmicos. O mecanismo Antikythera também podia calcular diversas competições e eventos da Grécia Antiga, como os Jogos Olímpicos. Ele acompanhava o calendário egípcio e podia converter datas entre diferentes calendários, demonstrando sua versatilidade como um instrumento astronômico e cultural. Esse dispositivo, por vezes chamado de primeiro computador portátil, é um brilhante exemplo da engenhosidade dos engenheiros da Grécia Antiga e foi descoberto em 2012 no local de um naufrágio próximo à ilha grega de Anticítera. Ao longo de mais de 100 anos, ele tem fascinado pela sua complexidade e elegância mecânica. Criado aproximadamente entre 150 e 100 anos antes de nossa era, o mecanismo de Anticítera é uma complexa rede de engrenagens e mostradores, capaz de prever com incrível precisão as posições astronômicas e eclipses. O nível de sofisticação dessa tecnologia antes era considerado inatingível para as civilizações antigas, levando historiadores e arqueólogos a reavaliar a compreensão sobre a maestria tecnológica grega.
A habilidade desse dispositivo em rastrear o movimento dos corpos celestes e levar em conta ciclos complexos, como o ciclo de movimento utilizado nos calendários lunar e solar, revela um profundo entendimento de astronomia e matemática. Esses conhecimentos, aliados à habilidade de fabricar um instrumento tão preciso, atestam o altíssimo nível de competência de seus criadores. A sociedade grega antiga apresentava um desenvolvimento significativamente mais avançado nas áreas de ciência e engenharia do que se supunha. O mecanismo de Anticítera desafia nossas noções de progresso linear no desenvolvimento tecnológico. Sua existência sugere que, na antiguidade, poderiam ter existido outros dispositivos semelhantes, que, lamentavelmente, se perderam com o tempo. Essa realização abre novos horizontes para pesquisas científicas e nos instiga a reconsiderar as conquistas tecnológicas de outras civilizações antigas, o que pode alterar significativamente nossa percepção da história, da ciência e da técnica. O mecanismo de Anticítera era, em sua maioria, feito de bronze e data de períodos que correspondem aproximadamente aos 2 primeiros séculos antes de nossa era. Esse notável dispositivo foi descoberto como resultado de um naufrágio nas proximidades das ilhas gregas de Anticítera. Elementos estruturais principais e engrenagens foram preservados. Esses mecanismos foram construídos com bronze de alta qualidade, utilizando uma liga de cobre. A escolha desse material pode parecer enigmática, mas há coisas no mundo que nem sempre se explicam logicamente. A história guarda muitos mistérios que foram revelados muito antes de nossa época. Ela sussurra sobre tempos que já pertencem ao passado, mas que ainda nos observa, aguardando o momento em que possamos compreendê-la. Como os antigos poderiam mover pedras que, no mundo moderno, parecem resistir a explicações racionais? Quais segredos podem ser desvendados nas ruínas de civilizações das quais quase nada sabemos? Mitos nos transmitem saberes sobre eras passadas e deuses que caminhavam entre os humanos. Mapas podem ser impossíveis de reproduzir com exatidão, mas e se não forem apenas fruto da imaginação? Em todo o mundo, desde as tundras cobertas de neve da Sibéria até as areias escaldantes do Egito, encontramos marcas inquietantes de um passado desconhecido que desafiam nossas percepções do que sabemos. Estruturas éticas que se alinham com as estrelas e tecnologias que estavam à frente de seu tempo evocam respeito e abrem portas para novas descobertas. As pirâmides de Gizé são monumentos antigos, que serviram como tumbas para os faraós egípcios. Essas imponentes construções de pedra estão localizadas no Planalto de Gizé, nas proximidades da capital do Egito, Cairo. O complexo consiste em 3 pirâmides principais, sendo a maior delas a Grande Pirâmide de Gizé. Ela foi erguida em uma época antiga, aproximadamente 4.500 anos atrás, e é um testemunho brilhante da engenhosidade e da habilidade dos antigos construtores. A maior pirâmide foi construída para o faraó Quéops, enquanto as 2 outras foram erigidas para seu filho, Quéfren, e seu neto, Muquerem. O complexo de Gizé também inclui o enigmático Grande Esfinge, uma gigantesca estátua de calcário com a cabeça de um homem e o corpo de um leão. Esta escultura icônica guarda o complexo das pirâmides há milênios, encantando os visitantes com sua magnificência. O complexo funcionou como um necrópole ou cidade dos mortos, onde foram construídas pirâmides menores, templos e tumbas. Após anos de estudo dos métodos utilizados na construção desses monumentos finais, as discussões entre arqueólogos e engenheiros continuam. A precisão das dimensões da pirâmide ainda gera intenso interesse e debate. Gizé continua a surpreender os pesquisadores modernos, abrindo a porta para um mundo de incríveis possibilidades das civilizações antigas. As pirâmides de Gizé foram construídas durante o antigo Império Egípcio,
particularmente na época da Quarta Dinastia. Esse feito extraordinário de engenharia e espírito humano foi realizado aproximadamente 4.500 anos atrás, em 1.250 anos antes da nossa era. A mais imponente e famosa das pirâmides é a Grande Pirâmide, construída para o faraó Quéops. A construção durou cerca de 20 anos e começou por volta de 1.258 anos antes da nossa era. Após algum tempo, foram erguidas pirâmides menores para o filho de Quéops, Quéfren. Por último, foi construída a menor das 3 principais pirâmides para o faraó Muquerem. Essas estruturas finais foram criadas em um período de prosperidade e estabilidade sem precedentes no Antigo Egito, que durou de 1.640 a 2.460 anos antes da nossa era. Este período foi caracterizado pela centralização do poder, avanços tecnológicos e um sistema de crenças que conferia especial importância à vida após a morte. Essa combinação de fatores favoreceu a realização de um projeto grandioso, necessário para a construção de monumentos significativos. Os métodos utilizados na construção das pirâmides permanecem como tema de pesquisas e debates ativos entre arqueólogos e historiadores. No entanto, é evidente que a sua construção exigiu uma enorme quantidade de mão de obra, planejamento cuidadoso e conhecimentos avançados em matemática, astronomia e engenharia para a época. A Grande Pirâmide de Gizé é um maravilhoso testemunho da engenharia antiga, frequentemente associada ao faraó Quéops, que governou o Egito durante a Quarta Dinastia do Reino Antigo. Quéops também é conhecido por outros nomes. Cerca de 4.600 anos atrás, um governante com um nome helenizado, Quéops, estava no poder. Fontes históricas, incluindo registros do antigo historiador grego Heródoto, atestam que Quéops foi o inspirador desta grandiosa estrutura, que foi concebida como seu lar eterno, a última tumba digna de um poderoso governante do Antigo Egito. Descobertas arqueológicas modernas confirmam essa ligação. Inscrições hieroglíficas encontradas dentro da pirâmide e nas estreitas pedreiras mencionam o nome Quéops, o que enfatiza ainda mais a conexão entre o faraó e essa construção monumental. A construção da Grande Pirâmide foi um projeto de grande escala, cujo término provavelmente demandou imensos esforços. Requereu habilidades organizacionais extraordinárias, conhecimentos matemáticos avançados e métodos de engenharia sofisticados. Tudo isso é um testemunho do poder e dos recursos do Antigo Egito durante o reinado de Quéops. A Grande Pirâmide de Gizé é uma maravilha da engenharia antiga, impressionando por suas dimensões. A altura da estrutura da Grande Pirâmide é de 141 metros, o que a fez o edifício feito pelo homem mais alto da Terra por quase 4.000 anos. Esta grandiosa edificação se tornou a personificação da astúcia e maestria dos antigos construtores egípcios, concluída por volta de 2550 a.C. A Grande Pirâmide foi revestida com blocos de calcário branco polido, conferindo-lhe um aspecto ofuscante que refletia os intensos raios do sol do deserto e criava um espetáculo hipnotizante visível a vários quilômetros ao redor. Contudo, ao longo de milênios, a erosão e a perda dos blocos superiores, conhecida como piramidagem, resultaram na redução de sua altura. Atualmente, ela atinge cerca de 455 pés, tendo perdido aproximadamente 26 pés de seu nível superior. Apesar disso, a majestosa aparência da Grande Pirâmide ainda impressiona e atrai milhões de turistas anualmente. A enorme escala deste monumento se torna ainda mais fascinante quando se considera as ferramentas e tecnologias disponíveis para os antigos egípcios. Acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída com um colossal número de blocos de calcário.
Estimativas indicam que foram necessários cerca de 230 mil blocos individuais para erguer esta impressionante estrutura. Essas grandes pedras foram cuidadosamente talhadas e transportadas das fontes de extração, permitindo a criação da icônica pirâmide. Cada bloco de calcário pesava, em média, 12 toneladas, e alguns chegavam a pesar 15 toneladas. As escalas deste projeto tornam-se ainda mais impressionantes quando se considera que os blocos foram movidos e instalados sem a ajuda de máquinas ou ferramentas modernas. A construção levou cerca de 20 anos e equipes de trabalhadores qualificados trabalharam incansavelmente para realizar a visão do faraó. A precisão com que os blocos foram ajustados uns aos outros testemunha o alto nível de conhecimento e habilidade dos antigos egípcios. Esse uso monumental de calcário não apenas criou um magnífico monumento, mas também se tornou um símbolo da maestria e resiliência de uma civilização antiga. A pirâmide se destaca não apenas por sua aparência única, mas também por sua impressionante durabilidade. Mesmo após mais de 4.500 anos, essa estrutura ainda se ergue como um testemunho inabalável da engenhosidade e das ambições de nossos ancestrais antigos. A construção das pirâmides egípcias serve como prova da genialidade e da destreza em engenharia. Essas maciças estruturas foram erguidas utilizando métodos complexos e um planejamento meticuloso. Uma das técnicas-chave foi o uso de rampas, que ajudavam a levantar os pesados blocos de calcário ao longo das paredes da pirâmide à medida que ela crescia. Essas rampas provavelmente tinham uma forma espiralada, envolvendo a estrutura à medida que era erguida. Os antigos egípcios também empregavam métodos avançados de geodésia e nivelamento para garantir a precisão e a perfeição da construção, com suas faces alinhadas com uma precisão incrível. Eles utilizaram ferramentas que possibilitaram alcançar esse objetivo, como prumos e inclinações, para assegurar ângulos e bordas quase perfeitos. Desenvolveram uma complexa sistema de rampas internas e alavancas que permitia mover os maciços blocos de granito, formando as câmaras internas. Outro aspecto essencial deste processo era a habilidade de ajustar precisamente os blocos de pedra. Os egípcios criavam superfícies planas e lisas nos blocos de calcário, utilizando cincéis de cobre e areia abrasiva como material de corte. Esses blocos eram ajustados de tal maneira que as frestas entre as pedras eram, às vezes, de menos de 1 milímetro. Tal ajuste apertado proporcionava estabilidade e resistência à pirâmide. As antigas construções também demonstraram as habilidades de engenharia de seus criadores, permitindo a criação de complexas estruturas internas. Os sistemas de passagens, câmaras e poços localizados dentro da pirâmide, incluindo a famosa Grande Galeria da Grande Pirâmide de Gizé, foram cuidadosamente planejados e executados com maestria, servindo tanto a propósitos práticos quanto simbólicos. Eles personificavam os avançados conhecimentos arquitetônicos dos antigos egípcios. Os antigos egípcios alcançaram uma precisão surpreendente na construção das pirâmides graças à combinação de conhecimento, planejamento meticuloso e métodos engenhosos. Sua profunda compreensão de matemática e geometria desempenhou um papel fundamental na criação de formas praticamente perfeitas e de uma estrutura imponente da pirâmide com uma resistência incrível. Um dos segredos do sucesso foi o uso de sofisticados instrumentos geodésicos. O nível egípcio, uma carga suspensa por uma corda, assegurava o alinhamento vertical. Também era utilizado um instrumento chamado merkat, que mantinha uma orientação precisa para o norte e o sul, orientando-se pelas estrelas. A arte dos egípcios na construção das pirâmides é uma verdadeira expressão de sua superioridade técnica e cultural. Não menos impressionante
foi a habilidade dos antigos egípcios na corte e no transporte de pedras. Eles desenvolveram métodos únicos, permitindo o processamento de blocos de calcário com uma precisão surpreendente. Os blocos frequentemente se ajustavam tão bem uns aos outros que era possível inserir a lâmina de uma faca entre eles. Entre as ferramentas utilizadas no Egito estavam grandes cinzéis de cobre, serras de bronze, rolos de madeira e trenós, além de rampas e alavancas. Essas ferramentas permitiam mover e posicionar facilmente os enormes blocos de pedra no local. No entanto, o que mais impressiona é que a construção das pirâmides era um projeto minuciosamente planejado, que exigia não apenas a organização de uma força de trabalho qualificada, mas também um complexo sistema de gestão do trabalho. Esse alto nível de organização permitia aos egípcios alcançar feitos de engenharia notáveis, que continuam a nos impressionar até hoje. Para processar as pedras, os trabalhadores utilizavam cinzéis de cobre. Apesar de que, sob padrões modernos, as serras de bronze e os cinzéis possam parecer primitivos, a paciência e a habilidade dos engenheiros resultaram em resultados surpreendentes. Para realizar cortes eficazes em pedras duras, os antigos mestres desenvolveram um método extraordinário, baseado no uso de cunhas de madeira. Eles faziam uma série de perfurações ao longo da linha em que planejavam dividir a pedra, inseriam cunhas de madeira secas e, em seguida, as colocavam de molho em água. Assim que a madeira inchava, ela se tornava forte o suficiente para rachar a pedra ao longo da linha delineada. O problema do transporte desses enormes objetos revelou-se ainda mais complicado. Um dos métodos comuns incluía o uso de trenós com equipes de trabalhadores que puxavam as pesadas pedras sobre superfícies lubrificadas. Arqueólogos descobriram evidências de que, para facilitar o movimento, utilizavam-se vigas de madeira e rolos, tornando o processo mais suave. Além disso, os antigos construtores tratavam a areia antes dos trenós para reduzir o atrito e diminuir os custos de transporte com a ajuda da água. Engenheiros criavam barcaças gigantes, capazes de transportar blocos de pedra de várias toneladas, utilizando as inundações anuais do Nilo para entregar cargas pesadas nos canteiros de obras perto das casas. Para posicionar as pedras em locais específicos, usavam rampas e alavancas. Esses métodos foram aperfeiçoados ao longo dos séculos e continuam a servir de base para a criação de algumas das mais duráveis construções da história da humanidade. As conquistas do Egito Antigo, em precisão na construção das grandes pirâmides de Gizé, são impressionantes. O método deles, baseado em descobertas astronômicas e técnicas geodésicas, lhes permitiu alcançar esse nível. Um dos instrumentos-chave era o Merkhet, uma ferramenta de orientação projetada para determinar o movimento das estrelas. Arquitetos egípcios utilizavam observações das estrelas circumpolares, visíveis no céu noturno, o que lhes conferia uma precisão surpreendente na determinação do verdadeiro norte. Eles realizavam observações durante muitas noites, registrando a posição das estrelas para usar essas informações na criação de uma linha precisa de norte a sul. Os egípcios também aproveitavam as sombras do sol durante os equinócios, quando o dia e a noite têm a mesma duração. Neste período, a sombra projetada pelo sol ao meio-dia aponta diretamente para o norte. Ao marcar essa linha de sombra e usá-la como referência, os construtores podiam alinhar as pirâmides de suporte com alta precisão. Os arquitetos antigos também empregavam instrumentos geométricos complexos, como prumos e esquadros, para garantir que as arestas da pirâmide estivessem retas e que seu suporte fosse vertical. Esses instrumentos, em conjunto com observações astronômicas, permitiram alcançar uma margem de erro de menos de meio grau. Esse nível de precisão
ainda impressiona cientistas e engenheiros modernos, testemunhando o incrível conhecimento e habilidade dos antigos egípcios. As Shafts, encontradas na Grande Pirâmide de Gizé, há muito suscitam questões entre arqueólogos e historiadores. Esses corredores estreitos, que lembram minas subterrâneas, levam das câmaras dos reis e rainhas e apontam para certos corpos celestes no céu egípcio antigo. Uma das teorias mais comuns sobre esses shafts é que eles tinham uma função espiritual, servindo como caminhos para a alma do faraó em sua vida após a morte. O shaft norte, que se conecta com as câmaras reais, está direcionado às estrelas polares, às quais os antigos egípcios associavam à vida eterna. O shaft sul, por sua vez, aponta para a constelação de Órion, intimamente ligado ao deus Osíris na mitologia egípcia. No entanto, alguns estudiosos aventam a possibilidade de um propósito mais prático para esses shafts. Eles poderiam ter sido utilizados para ventilação durante a construção e para manter uma temperatura confortável dentro da pirâmide. Há opiniões de que esses shafts foram projetados para o transporte de materiais ou movimentação de pedras no processo de criação da estrutura. Outros pesquisadores acreditam que serviam para observações astronômicas ou eram parte de um sistema utilizado durante a construção da pirâmide. Apesar das inúmeras hipóteses, o verdadeiro propósito desses shafts continua um mistério não resolvido. No entanto, sua harmônica associação com corpos celestes e as complexas soluções de engenharia aplicadas em sua construção continuam a impressionar os estudiosos modernos, destacando as notáveis realizações da antiga civilização egípcia. As linhas de Nazca representam geóglifos únicos, localizados no sul do Peru, em um alto planalto conhecido como Deserto de Nazca. Esta região árida está situada a cerca de 400 quilômetros a sudeste de Lima, a capital do Peru. As condições geológicas e climáticas únicas do deserto. As linhas de Nazca foram preservadas por mais de 2.000 anos. Essas enormes linhas e figuras formam extensões de quase 450 quilômetros esculpidas na terra. O clima seco e sem vento do deserto foi um fator decisivo para a conservação desses elegantes padrões. Uma camada de seixos cobertos por óxido de ferro que geralmente reveste o solo do deserto foi cuidadosamente removida para revelar a terra mais clara abaixo. Esse contraste torna as linhas mais visíveis, permitindo uma melhor distinção a partir do ar. Embora as linhas de Nazca possam ser vistas a partir das colinas, elas são melhor apreciadas de grandes alturas. Esses padrões enigmáticos retratam formas peculiares, como animais, plantas e figuras geométricas. As linhas se estendem por muitos quilômetros no fundo do deserto. Sua escala e precisão continuam a surpreender observadores e visitantes, gerando diversas teorias sobre seu propósito e origem. A localização das linhas de Nazca nesse clima favorável foi um fator-chave para sua preservação. O clima estável, com baixa erosão, permitiu que essas antigas criações permanecessem intactas ao longo dos séculos, oferecendo uma janela única para a cultura e as capacidades dos antigos Nazcas que as criaram. As linhas de Nazca, esculpidas na paisagem árida do sul do Peru, foram criadas entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. Este impressionante período de construção se estendeu por aproximadamente 1000 anos, e a maioria das linhas é atribuída à cultura Nazca. Esses antigos geoglifos, que só podem ser plenamente apreciados do ar, consistem em centenas de figuras diferentes, variando de contornos simples a complexos padrões zoomórficos. As imagens mais grandiosas alcançam quase 980 pés de largura, retratando uma diversidade de animais e cenas da vida. O processo de criação dessas enigmáticas linhas
envolveu a remoção de pedras avermelhadas da superfície do deserto, revelando a terra clara abaixo. O clima seco e estável da região de Nazca favoreceu a preservação dessas frágeis obras de arte por mais de 1.500 anos. As finalidades e inovações das linhas de Nazca continuam a ser objeto de discussões científicas. Existem teorias sobre suas ligações com calendários astronômicos, simbolismos ou práticas rituais. Independentemente de sua suposta função, essas maravilhas antigas continuam a fascinar observadores e turistas, oferecendo uma oportunidade de vislumbrar o complexo mundo das antigas culturas andinas. As linhas de Nazca são surpreendentes geoglifos que emergiram no fundo arenoso do sul do Peru. Essas imagens misteriosas foram criadas pela cultura Nazca entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. Os desenhos retratam uma variedade de formas, animais, plantas e padrões geométricos. Incríveis imagens foram criadas pela remoção dos seixos avermelhados que cobriam o solo, revelando o solo mais claro por baixo. Mas o que realmente impressiona nessas linhas é a sua magnitude. Alguns dos geóglifos se estendem por várias centenas de metros de largura, enquanto a maior figura alcança mais de 300 metros de altura. As linhas cobrem uma área de quase 450 quilômetros quadrados, tornando-se únicas e uma das mais impressionantes amostras de arte pré-histórica no mundo. Devido à forma específica desses desenhos, eles são melhor apreciados do alto, o que adiciona um mistério ainda maior. É surpreendente, mas os habitantes de Nazca conseguiram criar figuras tão enormes e elegantes sem ter a possibilidade de vê-las do chão. Isso levou à necessidade de formar comitês dedicados ao estudo dessas obras. As pesquisas de cientistas e arqueólogos continuam, buscando entender seu significado e desvendar seus mistérios. As pessoas aplicam princípios avançados de engenharia e astronomia para criar tais obras monumentais. Sua capacidade de manter a beleza através dos milênios testemunha as incríveis realizações das civilizações antigas. As linhas de Nazca, localizadas ao sul do Peru, representam uma esplêndida coleção de geoglifos esculpidos na paisagem desértica. Estas maravilhas antigas contêm mais de 800 figuras e padrões diferentes, que vão de simples linhas e formas geométricas a complexas representações de animais, plantas e humanos. Entre as imagens mais conhecidas estão beija-flores, aranhas, macacos e, possivelmente, figuras de astronautas. Esses desenhos enigmáticos variam consideravelmente em tamanho. Alguns deles ultrapassam 900 pés de altura. A imensa diversidade das linhas de Nazca continua a fascinar a imaginação. Os geóglifos de Nazca, surgidos entre os séculos V e VII de nossa era, permaneceram preservados ao longo dos séculos, graças ao clima seco e condições meteorológicas estáveis do Peru. O deserto local, com suas numerosas figuras e alta precisão de execução, levou cientistas a formularem diversas teorias sobre seu propósito. Alguns pesquisadores sugerem que essas construções poderiam ter servido como marcos astrológicos ou símbolos religiosos, enquanto outros acreditam que estavam ligados a fontes de água nessas condições áridas. Independentemente de seus objetivos originais, as magníficas linhas esculpidas na superfície seca da terra peruana demonstraram a inventividade e a visão artística das antigas civilizações de Nazca. Essas linhas foram criadas com o uso de ferramentas e tecnologias simples. Os antigos povos de Nazca utilizavam estacas, cordas e equipamentos geodésicos básicos para planejar e criar esses enormes geoglifos. Começavam com pequenos modelos que eram colocados na superfície do deserto, aplicando grades sistemáticas. O processo consistia em remover a camada superior de cascalho avermelhado para expor o solo mais claro.
Isso criou um contraste marcante com a terra escura ao redor, permitindo que os desenhos fossem visíveis a partir do alto. As pessoas mantinham linhas retas e curvas suaves em vastos espaços, o que tornava extraordinariamente difícil a possibilidade de visualização a partir do ar. Para isso, usavam longas cordas como guias, esticando-as entre estacas para garantir a retidão das linhas e as proporções exatas. Ao criar figuras maiores, podiam empregar uma técnica semelhante às modernas grades, dividindo seus desenhos em pequena escala em quadrados e, em seguida, reproduzindo cada quadrado em uma escala muito maior na superfície do deserto. O clima seco e sem vento dessa região, ao longo de mais de 2000 anos, favoreceu a preservação dessas obras antigas, evitando sua erosão. Devido à ausência de vegetação, as linhas permaneceram intactas ao longo dos séculos. Podemos admirar a inventividade e a habilidade das pessoas que criaram essas incríveis obras de arte, utilizando ferramentas e métodos tão simples. As linhas de Nazca, preservadas em sua forma original, tornaram-se possíveis graças a uma combinação única de fatores e as técnicas aplicadas por seus criadores.